Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoados, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje, nesse segundo domingo do tempo pascal, temos esta belíssima passagem de João capítulo 20, sobre a ressurreição de Jesus, e é um texto que transcende a mera narrativa histórica e nos convida a mergulhar em reflexões mais profundas sobre a fé, a dúvida, o perdão, a missão. Naquele primeiro dia da semana, os discípulos se encontravam reunidos, como relata João, com as portas trancadas por medo dos judeus. A atmosfera era de apreensão e insegurança. É nesse contexto que Jesus aparece, pondo-se no meio deles e pronunciando as palavras que ecoam através dos tempos: A paz esteja convosco, versículo 19. Essa saudação não era apenas um costumeiro cumprimento, mas sim uma poderosa declaração de vitória sobre o medo e a morte. A presença de Jesus vivo e ressuscitado trazia consigo a paz que transcende todo o entendimento humano. E Jesus também traz as marcas da redenção, pois para confirmar sua identidade e dissipar qualquer dúvida, Jesus mostra aos discípulos as marcas dos pregos em suas mãos e o lado ferido pela lança, no versículo 20. As marcas da crucificação, símbolo do sofrimento e humilhação, agora se transformam em sinais de vitória e redenção. Ao contemplar as feridas de Jesus, os discípulos experimentam uma alegria profunda, pois compreendem que o amor de Deus se manifestou na entrega total do Filho. As marcas da cruz se tornam a fonte de esperança e fé para a comunidade nascente. E então, soprando sobre os discípulos, Jesus concede-lhes o dom do Espírito Santo em seguida. Este ato simbólico representa a infusão da força divina que capacita os discípulos para a missão de anunciar o Evangelho e construir o reino de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus lhes confere a autoridade de perdoar os pecados. Esta missão, intrinsecamente ligada à redenção conquistada na cruz, demonstra o amor misericordioso de Deus que acolhe e restaura o pecador arrependido. E Tomé, que está nessa cena, um dos discípulos, de fato ele não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez. Diante do relato dos demais, ele demonstra incredulidade, exigindo provas tangíveis da ressurreição. 8 dias depois, Jesus, de fato, e novamente, se manifesta aos discípulos, incluindo Tomé. Com amor e compaixão, ele convida Tomé a tocar as suas feridas e reconhecer sua identidade como Senhor e Deus. Diante da prova irrefutável, Tomé declara sua fé com convicção: Meu Senhor e meu Deus, no versículo 28. Ao reconhecer a fé de Tomé, Jesus pronuncia uma bem-aventurança: Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Essa frase se torna um convite para todos nós que, mesmo sem ter presenciado os eventos miraculosos da ressurreição, colocamos nossa fé em Cristo. A passagem, portanto, de João 20 convida a refletir sobre a importância da fé, mesmo em meio às dúvidas e incertezas. As marcas da cruz nos lembram do amor redentor de Deus, enquanto o dom do Espírito Santo nos capacita para a missão de anunciar o Evangelho e construir o reino de Deus. Que, a exemplo de Tomé, possamos fortalecer nossa fé e declarar com convicção: Meu Senhor e meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.